Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ergue-te e prepara-te como homem, pois eu te questionarei, e tu me responderás. Acaso sondaste os fundamentos da terra? Acaso conheces os limites do mar? Eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra. No Oriente vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro, temente a Deus e conhecido por evitar o mal em todos os caminhos. Era dono de grandes rebanhos, terras férteis e prosperidade incomparável, fruto da bênção de Deus. Seus filhos viviam em harmonia, reunindo-se com frequência para celebrar e compartilhar momentos de alegria. Enquanto Jó desfrutava dessa vida próspera no céu, os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, numa reunião celestial que definiria o futuro daquele homem. Entre os anjos que se apresentavam diante do Senhor, estava também Satanás, vindo de percorrer a terra e pronto para lançar suas acusações contra os servos de Deus. E Deus perguntou: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás replicou: será que Jó teme a Deus sem esperar nada em troca? Não foi o Senhor que colocou um cerco de proteção ao redor dele e de tudo o que possui? O Senhor respondeu: tudo o que ele possui está em teu poder, apenas não toques nele. Assim, Satanás saiu da presença de Deus com um plano maligno. Num certo dia, enquanto seus filhos celebravam, um mensageiro chegou às pressas, trazendo notícias que abalariam toda a tranquilidade da casa de Jó. Em poucas horas, tudo aquilo que ele possuía começou a se perder, e a maior prova de sua vida estava prestes a começar. Naquele dia, enquanto os filhos e filhas de Jó se reuniam na casa do irmão mais velho para comer e beber, a alegria enchia o ar, sem que imaginassem que uma sucessão de tragédias se aproximava rapidamente. De repente, um mensageiro correu até Jó, ofegante, e disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam perto, mas um ataque inesperado mudou tudo. Os sabeus invadiram o campo e levaram os bois e jumentas, matando os servos que ali trabalhavam. Apenas eu consegui escapar para trazer-lhe estas palavras. Enquanto o primeiro ainda falava, outro mensageiro chegou apressado e disse: fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos que as guardavam. A fumaça subiu ao céu, enquanto todo o rebanho era destruído. A dor nos olhos do mensageiro mostrava a gravidade daquela notícia. E antes que terminasse, chegou mais um mensageiro. Os caldeus formaram 3 bandos e se lançaram sobre os camelos, levando-os e matando os servos. A visão era de caravanas sendo levadas para longe, enquanto a vida de Jó era arrancada pedaço por pedaço, sem que ele pudesse reagir. E como se não bastasse, um quarto mensageiro chegou, pálido e trêmulo. Teus filhos e tuas filhas estavam juntos, celebrando, quando algo terrível aconteceu. Um vento impetuoso veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, e ela desabou, ceifando a vida de todos que estavam dentro. Então Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e, em meio à dor mais profunda, se prostrou em adoração diante do Senhor. Mais uma vez, chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor no conselho celestial para prestar contas de suas obras. E entre eles novamente estava Satanás, aproximando-se com olhar frio e desafiador para se apresentar diante do Senhor. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ele continua íntegro, mesmo depois de tudo o que sofreu. Mas Satanás respondeu: pele por pele, tudo o que o homem tem dará pela sua vida. Toca no corpo dele e verás. Então o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em teu poder, apenas poupa-lhe a vida. E Satanás feriu Jó com úlceras dolorosas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e ele se sentou entre as cinzas, raspando-se. Então sua esposa lhe disse, tomada pela dor: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó respondeu:
Falas como uma insensata. Receberíamos de Deus o bem e não o mal. E em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os males que o atingiram, combinaram de ir visitá-lo e consolá-lo. De longe, levantaram os olhos e mal o reconheceram. Começaram a chorar em alta voz. Rasgaram as suas vestes e lançaram pó ao ar sobre as cabeças, em sinal de tristeza profunda. E ficaram sentados com ele na terra por 7 dias e 7 noites, sem lhe dizer uma só palavra. Pois viam claramente que a dor de Jó era muito grande, e compreenderam que nenhuma palavra poderia aliviar o peso do seu sofrimento. Depois de 7 dias e 7 noites em silêncio, Jó abriu a boca. Com a alma abatida, amaldiçoou o dia do seu nascimento diante dos amigos. Ele desejava que aquele dia se apagasse da memória, que não fosse contado entre os dias do ano, nem lembrado entre os meses. Sua dor transbordava em cada palavra. Que aquela noite fosse estéril e que nenhuma canção de alegria fosse nela entoada. Jó se sentia como um homem esquecido pela luz. Ele questionava: Por que não me foi tirada a vida, ainda no ventre? Porque tive de respirar o ar deste mundo ao nascer. Seu lamento não era contra Deus, mas contra a própria existência, buscando sentido no meio da dor insuportável. Assim, o homem que fora íntegro e próspero agora se via frágil, sem respostas, apenas com a fé silenciosa que ainda restava no fundo da alma. Com voz trêmula, Jó lamentava profundamente, dizendo que teria sido melhor não ter vindo ao mundo, poupando-se de tantas dores e aflições que agora o consumiam. Para ele, se tivesse descansado na sepultura desde o nascimento, estaria junto aos reis e conselheiros, em um lugar onde não há agonia, apenas silêncio e paz eterna. Ele via a sepultura como um refúgio de descanso, onde os tormentos cessam e todos, grandes ou pequenos, encontram o mesmo destino de quietude e alívio. Em meio ao seu clamor, perguntava por que Deus concede luz e vida àqueles que estão em aflição e não conseguem enxergar nenhuma saída para seu sofrimento. Jó confessava que seus gemidos eram mais constantes que o próprio pão que comia e que as lágrimas eram sua companhia dia e noite. O que mais temia lhe aconteceu e não havia descanso para sua alma, apenas inquietação e noites intermináveis de angústia. Então, Elifaz de Temã tomou a palavra, lembrando a Jó que ele já havia instruído muitos, fortalecendo mãos enfraquecidas e animando os abatidos. Mas agora que a aflição chegou até você, disse Elifaz, parece que a confiança e a esperança estão se esvaindo de sua vida. Ele questionou: acaso o inocente perece? Será que os retos são destruídos? Pois observei que os que semeiam o mal colhem sofrimento. Com firmeza, Elifaz afirmou que pela palavra de Deus, o ímpio é destruído e o sopro divino consome os que praticam o mal. E concluiu dizendo que até o rugido dos leões e o bramido dos leões fortes cessam quando Deus decide agir contra eles. Elifaz prosseguiu: clame agora, haverá alguém que te responda? A qual dos santos te voltarás? A aflição não vem sem causa, e a ira mata o insensato. A aflição não nasce do pó, nem a tribulação brota da terra. Mas o homem nasce para as dificuldades, assim como as faíscas voam para cima. Se fosse eu, buscaria a Deus e entregaria a Ele a minha causa, pois Ele realiza maravilhas insondáveis e milagres sem fim. Ele dá chuva à terra e envia água aos campos, põe os abatidos num lugar seguro e eleva os que choram. Frustra os planos dos astutos, de forma que suas mãos nada possam realizar. Apanha os sábios na sua própria astúcia. Assim, o pobre encontra nova esperança, pois sabe que o Senhor é justo, e toda boca que pratica a injustiça se cala diante do seu poder e da sua verdade. Feliz é o homem a quem Deus corrige, pois a disciplina do Todo-Poderoso molda e fortalece a alma. Não rejeite a repreensão dele, pois é prova de seu cuidado e amor. Porque o Senhor, ainda que fira, também cura,
e mesmo quando machuca, suas mãos trazem restauração, consolando os que nele confiam. De 6 aflições, ele te livrará, e mesmo na 7ª, quando tudo parecer perdido, o mal não terá poder sobre ti. Na fome, ele será teu sustento. Na guerra será tua proteção, livrando-te do fio da espada e das mãos dos teus inimigos. Você saberá que sua tenda está segura, e ao olhar para sua casa e seus bens, terá a certeza de que nada lhe faltará. E a sua vida chegará ao fim em paz, como feixe de trigo colhido na estação certa, no tempo exato determinado por Deus. Então Jó respondeu: se a minha aflição pudesse ser pesada e a minha desgraça colocada na balança, seriam mais pesadas que a areia dos mares. Por isso minhas palavras são impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão em mim. O meu espírito bebe do veneno delas, e os terrores de Deus se alinham contra mim. Quem dera que o meu pedido fosse concedido e que Deus me desse o que espero. Que ele me esmagasse, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso ainda seria a minha consolação, exultar na dor implacável por não ter negado as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? E qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Não tenho forças para resistir, não há em mim vigor algum. Meu ânimo foi arrancado como se quebra um vaso, após ouvir as duras palavras de Elifaz. Agora é Bildade quem se levanta para falar, questionando a justiça de Jó e apontando para a grandeza e justiça de Deus. Jó, tu dizes que és justo, mas acaso Deus distorce o direito? Lembra-te, se fores puro e sincero, ele restaurará tua sorte e multiplicará os teus dias. Bildade declara que Deus não rejeita o íntegro, mas também não sustenta a mão dos ímpios. Ele aconselha Jó a buscar a Deus com sinceridade. Jó reconhece a grandeza de Deus, mas lamenta que ninguém possa contender com ele e ser justificado. Como poderia eu, um homem, justificar-me diante de Deus? Se quisesse contender com ele, não poderia responder-lhe nem uma vez em 1000. Jó continua refletindo sobre a imensidão de Deus, reconhecendo que o Senhor é poderoso demais para que o homem possa questionar seus caminhos. Em meio à sua dor, Jó sente que suas palavras não podem alcançar a justiça divina e lamenta não ter um mediador entre ele e Deus. Jó sente o peso do sofrimento e expressa que a vida humana é breve e cheia de dificuldades. Assim termina o discurso de Bildade e a resposta de Jó, revelando um diálogo profundo sobre justiça, sofrimento e a grandeza de Deus. Os dias passaram, mas a dor de Jó permanecia. Seus amigos, movidos por convicções e palavras humanas, continuaram a falar. E Jó, mesmo fraco e enfermo, não deixou de responder. Zofar, o terceiro amigo, ergueu a voz com firmeza, dizendo que a aflição de Jó era resultado de seus erros ocultos. Eu sei que sois todos sábios aos vossos próprios olhos, mas mesmo assim defenderei a minha integridade diante de Deus. Elifaz e Bildade retomaram a palavra, repetindo que Deus não permitiria tanto sofrimento a um inocente. Eliú, o mais jovem dos 4, indignado, acusou Jó de justificar-se mais do que a Deus e lembrou que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Mesmo que ele me mate, nele esperarei, até que venha a minha vindicação. Assim se encerraram as palavras dos amigos, e o silêncio que se seguiu parecia preparar o coração de Jó para algo maior, a voz do próprio Deus. Depois de todo o silêncio, lágrimas e palavras humanas, o céu começou a escurecer, o vento se levantou, e do meio da tempestade veio a voz do Senhor. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu e saiu do ventre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por fraldas? Acaso alguma vez deste ordens amanhã, ou mostrastes ao amanhecer o seu lugar?
Acaso podes caçar a presa para a leoa ou satisfazer a fome dos filhos do leão? Entre trovões e relâmpagos, Jó compreendeu. Diante de Deus, o homem é pequeno, mas o amor do Criador é infinitamente grande. Depois que o Senhor falou a Jó do meio da tempestade, o homem justo se prostrou em arrependimento, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Sua fé permaneceu firme, e agora chegava o tempo da restauração. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me humilho e me arrependo no pó e na cinza, reconhecendo que tua sabedoria é eterna e o teu poder é ilimitado. E o Senhor aceitou a oração de Jó, restaurou sua honra diante dos amigos, e eles reconheceram que a justiça do Senhor é perfeita e fiel. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, dando-lhe o dobro de tudo o que possuía antes, multiplicando seus bens e fortalecendo sua vida. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos e netos até a 4ª geração, desfrutando de paz e prosperidade. E morreu Jó, velho e cheio de dias, guardando no coração a fidelidade de Deus e o testemunho de uma vida restaurada. A história de Jó ecoa pelos séculos. Mesmo na dor mais profunda, a confiança no Senhor é a chave para a vitória final e a plenitude da vida.